Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada! Bora lá, porque enquanto o Internacional voa para Salvador para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e busca os pontos necessários para fugir do Z4, aqui em Porto Alegre tem muita movimentação de bastidor, principalmente a respeito da política colorada, Conselho Deliberativo, os grupos que movimentam o Parlamento Vermelho. E a gente precisa entender alguns pontos importantes de algumas reuniões que já aconteceram e que a gente tem que elucidar, principalmente a partir da reforma do Estatuto do Internacional, que fala sobre SAF, que fala sobre possibilidades de mais um nome no pátio, né? Mais uma possibilidade de tu votar para o conselho de gestão ou para o presidente do clube. Enfim, fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal, ativa a notificação. Quero dar boas-vindas para todo mundo. Agora tem gente pra caramba já, tá? No clube do Ernest. Tem gente pra caramba, eu vou ter que pegar um relatório amanhã para botar nome por nome aqui, como eu fiz na parte da manhã. Tem um link na descrição. E esse link ele te leva para o Clube do Ernest. Tu vai lá e te cadastra e a partir de uma mensalidade de R$ 29,90 tu vai estar concorrendo a prêmios exclusivos. Camiseta do Inter, camiseta retrô, possibilidades N também fora do ambiente colorado, como um óculos da Orro Sol e Grau, que pode ser do Moinhos Shopping ou aqui do Bourbon Country. Pode ser também uma caixa de ferramenta, por exemplo, da Autopeças OK, ou então algum produto que a Autopeças ela fornece. Pode ser ainda um final de semana all inclusive num hotel em Santa Catarina. Velho, tem agora em novembro, tem agora em dezembro, vai ter em janeiro. Olha, tem possibilidades mil, tá? Aparece ali, faz o teu cadastro no Clube do Ernest e aproveita tudo, porque tem muita coisa bem bacana. Amanhã, pela parte da manhã, eu vou botar o calendário de sorteios. Os sorteios começam na quinta. Vai ser toda terça, toda quinta e todo sábado, beleza? Bom, mas assim, vamos falar rapidinho então de Vitória e Inter, tá? Eu ainda não tenho a escalação, eu ainda não consegui a movimentação feita agora nessa terça-feira no CT do Parque Gigante, mas o que se fala é que o Ramon, lateral do Inter, que está emprestado ao Vitória, vai a campo e que daí o Vitória vai pagar um valor aí, parece que é de R$ 1 milhão. E não há a necessidade, né, pelo que o Leonardo Moll estava noticiando na Bandeirantes há pouco, não há necessidade deles pagarem e aí o cara entrar em campo. O cara entra em campo, depois eles pagam. Então eu tô sentindo que o Inter vai tomar um calotinho. Tô sentindo que o Inter vai tomar um calotinho tipo, devo, não nego e pago quando puder. Mas o que só mostra o erro da direção, né? Porque se o Ramon veio para cá com a gente pagando R$ 10 milhões, hoje ele joga no Vitória e o Vitória ainda vai pagar para ele estar em campo, só mostra que é um jogador de clube do tamanho do Vitória. Um cara que não pode vestir a camisa do Inter, né? E antes que tu venha dizendo no comentário que tu aprovou, não. Não. Pode olhar todos os meus conteúdos aqui dizendo, inclusive, que era caríssimo pagar R$ 10 milhões pelo glorioso Ramon, tá? Mas eu quero falar com vocês sobre uma movimentação política que está rolando no Conselho Deliberativo do Inter e entre os grupos que compõem o Parlamento Vermelho, né, os conselheiros do Internacional. Agora, no próximo dia 10, na próxima segunda-feira, vai ser feita uma reunião do Conselho Deliberativo para votar os destaques e as possibilidades de mudança do Estatuto do Internacional. Tudo indicava que as mudanças seriam aprovadas, porque o movimento Intergrande e o movimento Povo do Clube, que são os maiores hoje do Conselho, estavam inclinados a votar a favor dos dois, ou de tudo, né? Do sim. Só que aí agora nos bastidores tem alguns grupos que estão liberando o voto e não mais o voto, vamos dizer assim, né, de bloco. Tem alguns dos movimentos que estão dizendo que não vão votar a favor
E tem movimentos que estão tentando até se reaproximar, que é o caso, inclusive, do Movimento Intergrande e do Povo do Clube. O Povo do Clube nega fielmente que vai abandonar a gestão, mas é impressionante como todo mundo que tu fala no Povo do Clube, ou as pessoas importantes do Povo do Clube, elas destacam a possibilidade de sair do apoio ao presidente Alessandro Barcelos. E aí aqui eu não estou falando do latino, né, do Ivandro Morbach, porque o Ivandro Morbach é um primeiro vice-presidente, ele não vai sair para ter que fazer uma outra eleição ou para ter que pegar e ter o seu nome sujo em meio a isso. Ele mesmo já me mandou mensagem dizendo que tem responsabilidade junto ao eleitor colorado, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui o seguinte, tem 2 pontos importantes na reforma do Estatuto que estão causando uma celeuma imensa nos bastidores. O primeiro ponto é ir 3 candidatos para o pátio, a ponto de que daí na Assembleia, né, o Internacional possa escolher entre 3 nomes e não mais 2. Haveria uma ideia de escalonamento, né, tipo, para tu não ter a possibilidade de ser eleito sem os 50 mais 1. Tá? Isso, assim, a questão não é nem o número, a questão está na possibilidade de 3 pessoas irem, né? Porque quando tu vai com 3 pessoas, tu tem mais abertura de não só debate em cima de projetos, mas também de possibilidades para o eleitor. Tu não fica só naquela questão, né, de é um ou é outro. Tu tem uma terceira via. A questão principal também é que se fala, quando se diz que não se quer isso, é em cima da majoritária e da chapa do Conselho Deliberativo. Por exemplo, hoje são 2 coisas diferentes, distintas. Quando tu vota para presidente, tu vota numa chapa, e quando tu vota para o grupo do Conselho Deliberativo, tu vota em outra. Logo, mais ou menos, em termos assim, ó, de 60% das pessoas, elas votam igual. Então elas votam no Alexandre Ernest para presidente e elas votam no grupo do Alexandre Ernest para ser do Conselho Deliberativo. Com isso, o grupo do Conselho Deliberativo do Ernest tem grandes possibilidades de ser um dos maiores, né? Por conta de que se eu ganhar a eleição, obviamente, eu vou ter a maioria do Conselho. Então, esse é um ponto, a questão dos 3, né? Não querem 3 justamente também por causa disso, porque daí abriria um pouco mais, né, o número de votos para as pessoas. E querendo ou não, tu tira, né, a tradição, né? Tu tira, por exemplo, o Movimento Intergrande e apenas uma coligação que tem que ter aí 2, 3, 4, 5 grupos para conseguir ir para o pátio. Não, hoje tu pode ter 3 grupos, por exemplo, conseguindo ir para o pátio. Tu pode ter o MIG, tu pode ter o Povo do Clube, que são os 2 maiores, e tu pode ter uma coligação para ir ter uma terceira via. Então esse é um ponto também que está incomodando. Só que esse ponto que eu vou falar agora também me incomoda principalmente, tá? E não só aos conselheiros, porque tem uma parada envolvendo a SAF que é o seguinte: o Inter vai ter todo cuidado para vender SAF e tal, para ver a sua melhor maneira, para daqui a pouco se vender, ficar com o maior número de ações, aquela coisa toda que eu já expliquei em outros conteúdos aqui, mas tem um ponto que é assim, ó. Se o Inter vender a SAF para alguém, há um intervalo de 5 anos para que nenhum conselheiro ou nenhum executivo do clube possa vir a trabalhar na SAF. Ou seja, eu sou o presidente, fui eleito, como disse há pouco, né? Fizemos a SAF do Internacional, vendemos o Inter, beleza? Eu tenho 5 anos de hiato para poder vir a trabalhar na SAF. Por que é isso, cara? Porque simplesmente se tu vende o clube, aí eu venderia o clube, por exemplo, para o meu parceiro, e o meu parceiro diria para mim assim, não, então tu pode ser o CEO do meu clube agora, tu pode ser o CEO da minha empresa, do meu clube empresa. Seria muito fácil eu, como presidente, pegar e tentar fazer uma venda para alguém e que esse alguém me beneficiasse no futuro justamente por comprar o meu clube, o clube que eu presidiria ou que eu presidia. Logo,
Isso está causando uma celeuma, porque não querem aprovar este hiato de 5 anos. Querem que este hiato de 5 anos ele não seja necessário. Ou seja, por exemplo, hoje nós temos o CEO da empresa, né? O CEO que é o Giovanni Zanardo. O Giovanni Zanardo, se tivesse, por exemplo, uma SAF do Inter hoje, ele poderia ser o CEO da SAF do Inter. E não é o que os conselheiros querem, justamente para que o clube em si não fomente a prática da venda. Não faça com que o clube vá adquirindo dívidas, a ponto de ser impossível pagar o que está devendo, e aí tem que vender a preço de banana, vende para um amigo meu e eu vou trabalhar no clube, ou no clube empresa, né, no caso na SAF, que o meu amigo comprou. Cara, fica de olho nisso. Fica de olho, te inscreve aqui porque eu vou ficar de olho. Eu sei que vocês às vezes acham bem chato esse tipo de assunto, só que é o futuro do nosso clube e poucas pessoas falam sobre isso. E eu acho que a gente tem que ficar muito ligado em tudo que acontece dentro do Conselho Deliberativo e nos corredores do Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Arcadami tá vindo aqui para Porto Alegre, sabia? É, meu amigo, tá vindo aqui para Porto Alegre. Então segue os caras lá, não só no perfil de Gravataí, mas no perfil de Porto Alegre. Tá tudo lá direitinho para tu pegar e já te inscrever, tanto no Instagram de Porto Alegre quanto de Gravataí, e aproveitar as melhores marcas do vestuário masculino. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.